Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, iremos iniciar nesse momento a nossa primeira aula sobre o estudo da dignidade da mulher e da modéstia, né? E nessa primeira aula estaremos falando sobre os dois agentes principais na desconstrução da imagem da mulher, que é o marxismo cultural e as grandes fundações, né? Vamos dar as bases realmente daquilo que tem destruído a identidade das mulheres. E o objetivo destas aulas serão ao todo mais ou menos aproximadamente umas 10 aulas. O objetivo desta aula é dar uma visão mais ampla para as mulheres daquilo que é realmente a sua identidade e também daquilo que tem destruído a sua verdadeira identidade. Não é? Porque percebemos que hoje esse é um tema muito em pauta, né? que tem muita importância, por causa que o inimigo tem se utilizado realmente da mulher para corromper os bons costumes, para corromper toda a família, corrompendo a família, corromper a sociedade. Então eu quero pegar desde esta raiz a problemática deste problema, para que as mulheres possam viver realmente a sua essência, a sua natureza, de acordo com a vontade de Deus, né? E também para que tanto as mulheres como os homens saibam contra quem nós estamos lutando. Não é os inimigos que estamos lutando, os inimigos que têm atacado realmente a nossa identidade, tá certo? Então, o objetivo realmente é esclarecer a nós que estamos fazendo esse estudo e esclarecer posteriormente a outras pessoas, formar a outras pessoas para que elas possam compreender esse ensinamento de uma forma profunda, compreender o que é a dignidade da mulher e a modéstia de forma mais profunda, tá certo? Então eu gostaria de começar falando dessa formação então sobre esses dois agentes, né, que é o marxismo cultural e as grandes fundações. Nesta primeira parte da aula do estudo eu vou estar falando sobre as grandes fundações, sobre o marxismo cultural, como o marxismo cultural tem trabalhado e tem agido para perverter a mulher, e na segunda parte vou estar falando sobre as grandes fundações. Nós sabemos muito bem que as grandes fundações elas estão envolvidas com a maçonaria e com os Illuminates, mas eu não vou falar da maçonaria nesta aula, vou estar falando da maçonaria numa aula posterior, né? Mas nessa aula eu vou falar mais sobre as grandes fundações em si. Mas nós sabemos muito bem que a elite maçônica eles fazem parte dos Illuminates, e os Illuminates, alguns dos Illuminates, eles fazem parte das grandes famílias, das famílias mais ricas do mundo. E essas famílias mais ricas do mundo que fundam as grandes fundações. Então é um conglomerado de coisas que precisaria de um tempo a mais para explicar esse conjunto. Mas são muitas coisas juntas tentando atacar tanto os ensinamentos da Igreja Católica quanto a moral da mulher e do homem, tá certo? Então, gostaria de começar falando sobre o marxismo cultural. Para eu falar do marxismo cultural, eu preciso então falar de Karl Marx, que é o pai do marxismo, né? Falar um pouco sobre a ideologia de Karl Marx, como ele enxergava o mundo, né? Qual era a proposta de Karl Marx, para que nós compreendamos como o marxismo cultural tem agido em nossos tempos. Então, Karl Marx ele defendia a luta de classes, né? Ele dizia que existe uma desigualdade entre as classes, onde o proletariado era oprimido pelos seus patrões, né? Então o proletariado, o empregado, para aqueles que não conhecem muito a palavra proletário, o empregado ele é oprimido pelos seus patrões, então ele teria que fazer uma revolução armada para tomar o poder dos seus patrões. Não é? E quando ele chegasse ao poder, então ele ia estabelecer a igualdade social. Então era isso que Karl Marx defendia. E nós sabemos que muitos países que adotaram realmente esta ideologia de Karl Marx, da revolução do proletário, onde eles não concordam com a sociedade da forma que está, então eles têm que fazer uma revolução armada e tomar o poder. Nós sabemos que os países que adotaram isso, quando os proletariados chegaram ao poder, ou as pessoas que estavam à frente da revolução chegavam ao poder,
eles não estabeleciam igualdade nenhuma, mas ao contrário, eles estabeleciam uma ditadura, não é? Os proletários, as pessoas que chegavam ao poder, eles se perpetuavam no poder, eles permaneciam no poder, certo? Então, eles controlavam todas as coisas dentro da sociedade. Os países que instalavam esse sistema controlavam todas as coisas dentro da sociedade, inclusive a parte econômica, a parte midiática, controlava a religião, controlava a cultura, controlava a educação. Então, os professores, as pessoas só poderiam ensinar aquilo que favorecia ao governo, aquilo que favorecia a ideologia marxista. A religião só poderia ensinar, se pudesse ensinar, de acordo com aquilo que favorecia ao sistema marxista, ao sistema comunista. Nós sabemos que nesse período aí, muitos padres e bispos foram mortos dentro desses países, né? Foram torturados, pessoas que sofreram muitas torturas, pessoas que foram queimadas vivas, pessoas que foram estrupadas, pessoas que foram afogadas, pessoas que foram totalmente cortadas e mutiladas por diversos tipos de tortura, porque eles queriam instalar esse sistema marxista e comunista. As pessoas que queriam atrapalhar o sistema, eles eram mortos. Eles eram mortos. As pessoas que dificultavam a implantação do sistema marxista comunista eram mortos por essas pessoas. Então, quando eles chegavam ao poder, eles realmente causavam o terror. Eles causavam o terror. Nós sabemos que o primeiro país a instalar o sistema marxista foi a União Soviética, a antiga União Soviética com Lenin. Né? E na época de Lenin, então, quando eles instalaram o marxismo, nós sabemos que depois de Lenin, que foi o chefe de Estado da União Soviética, quem assumiu foi Stalin, que também foi chefe de Estado da União Soviética. Na época desses dois juntos, a União Soviética matou mais de 30 milhões de pessoas, 30 milhões de civis, né? Em tempos que eles não estavam em guerra. Mas eles mataram 30 milhões de pessoas para instalar o sistema marxista, para instalar o sistema comunista. E como eu havia falado, mataram muitos padres, mataram muitos bispos. Por quê? A religião católica, a Igreja Católica, de certa forma, ela limita a ação dessa ideologia, de todos os movimentos que anseiam pelo domínio global, porque ela é bem fundamentada, ela que dá as bases para a sociedade. É a Igreja Católica que sustenta a sociedade, principalmente a sociedade ocidental. Foi a Igreja Católica que construiu a civilização ocidental, como vai dizer muito bem Thomas Woods em seu livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Então, quando esse sistema está para ser implantado ou está sendo implantado, eles atacam diretamente a Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja Católica, a moral da Igreja Católica, porque é a Igreja Católica principalmente que dificulta a implantação desse sistema. Não é? Para quem não sabe, o nosso mundo ele é dividido em Oriente e Ocidente. Tá? Nós aqui no Brasil fazemos parte do Ocidente. Então, a religião católica, a Igreja Católica, ela construiu a civilização ocidental. Se os marxistas eles querem instalar o sistema marxista em nosso país, então eles têm que atacar diretamente a fé da Igreja, a doutrina da Igreja, o ensinamento da Igreja. E é isso que temos visto, né, em muitos países, inclusive dentro do nosso próprio país, o quanto eles têm atacado os ensinamentos sagrados. Porque atacando e destruindo esses ensinamentos, eles podem dar prosseguimento ao processo revolucionário. Está certo? Então, o primeiro país que adotou isso, como eu falei, foi a União Soviética com Lenin e Stalin. Existe um documentário que se chama The Soviet Story, que vai falar as torturas que foram feitas dentro da União Soviética. É um documentário muito forte, eu aconselho você a assistir para ver aquilo que aconteceu na União Soviética nesta época. Tá certo? Também nós podemos falar em outro país que implantou esse sistema, que foi a China, com Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung
ele matou mais de 60 milhões de pessoas para instalar o sistema comunista, o sistema marxista, torturando, queimando as pessoas, fazendo as piores barbáries que podemos imaginar. Tá? Podemos dizer também do Camboja com Pol Pot, que matou mais de 1/3 da população daquele país. Matou mais de 1,5 milhões de pessoas para poder instalar o marxismo e o comunismo. Então Cuba também, que nós sabemos que é um país comunista, né, bem pertinho de nós, que matou muitas pessoas também. E nesse contexto geral, nós poderíamos citar outros países, mas eu vou ficar só aqui para a gente não se estender muito. Mas nós vemos que todos os países que tentou implantar esse sistema marxista comunista acabou em genocídio, ou seja, matou milhares e milhões de pessoas para instalar esse sistema satânico. Nós percebemos realmente uma ação de Satanás que para instalar esse regime precisa matar muitas pessoas. As pessoas que não concordam com o regime, os sistemas que não concordam com o regime, tá certo? E foi isso então o que aconteceu. Mas só para a gente compreender por que eu estou falando do marxismo cultural, por que o marxismo tem tanto a ver assim com a desconstrução da identidade das mulheres. Karl Marx, no seu livro que ele escreveu juntamente com Engels, que se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele fala que a primeira opressão acontece dentro de casa, onde o esposo oprime a sua esposa e seus filhos. Então a mulher ela precisa se emancipar, a mulher ela precisa se libertar do seu esposo, ela precisa se libertar da sua família. Essa era a ideologia de Karl Marx, tá certo? Então, para você ver que os marxistas, eu vou explicar um pouquinho daquilo que é a mentalidade e a ideologia de Karl Marx. Veja, Karl Marx ele olha o mundo e ele vê que alguma coisa está errada no mundo. Ele vê que a realidade está errada e ele quer transformar a realidade. Não é? Nós católicos também, nós percebemos que existe alguma coisa errada com as coisas no mundo. Mas nós logo percebemos que aquilo que está errado somos nós. Que depois do pecado original, o ser humano caiu em pecado e existe uma desordem no ser humano. E para que essa desordem saia do ser humano, ele precisa se converter, ele precisa se santificar. Eu preciso ser mais santo, você precisa ser mais santo. Então não é a estrutura da realidade que está errada, como dizia Karl Marx, que queria transformar a realidade das coisas. É por isso que as pessoas, quando iam instalar esse sistema, eles queriam transformar tudo. E para transformar tudo, você precisa destruir aquilo que está vigente em nossos dias de hoje. Se você não destruir as instituições que estão no controle no dia de hoje, você não consegue construir uma nova coisa. Então, eles precisam destruir para depois construir uma nova coisa. Porque os marxistas não concordam com a realidade da forma que ela está estruturada. Tá certo? Então, nós católicos temos esse diferencial. Nós também não concordamos que existe alguma coisa de errado, mas nós logo percebemos que o que está errado somos nós. Que eu preciso se converter e que você precisa se converter. Tá certo? Então, Karl Marx ele defendia essa revolução de forma armada, ou seja, de forma bruta, matando as pessoas e destruindo aquilo que está em pé nos dias de hoje, inclusive e principalmente a Igreja Católica. A Igreja Católica é o primeiro ponto que precisa ser destruído para que eles consigam dar prosseguimento ao processo revolucionário. Mas vai surgir um filósofo italiano na década de 20 chamado Antonio Gramsci, e que ele vai falar assim que não convém mais, não compensa mais nós fazermos uma revolução de forma armada, porque no outro dia a polícia já ia reprimir aquela revolução e não ia dar para que eles prosseguissem com o plano de domínio global, não ia dar para que eles prosseguissem com o projeto revolucionário, com o projeto marxista. Então eles teriam que fazer uma revolução cultural, eles teriam que atacar, eles teriam que trabalhar na parte da cultura. Não é? Então, o que eles teriam que fazer? Os marxistas eles teriam que se infiltrar em universidades, teriam que se infiltrar em escolas, teriam que se infiltrar em igrejas, teriam que se infiltrar em seminários, teriam que se infiltrar em grandes mídias,
eles teriam que publicar livros, não é, para que através desses meios eles fossem corrompendo e corroendo a sociedade por dentro. Então a revolução seria de forma um pouco mais lenta, um pouco mais gradual, segundo a ideia de Antônio Gramsci. Então eles iam fazer isso, eles iam se infiltrar e aos poucos a sociedade ia se tornar socialista, ia se tornar marxista sem perceber. Eles iam entrando nas instituições, iam destruindo os valores que estavam vigentes, iam destruindo os ensinamentos tradicionais e as pessoas, aos poucos, elas iam se tornando pessoas imorais sem perceber o trabalho que estariam sendo feitos. Tá certo? Só para darmos um exemplo. Se você vai nas faculdades nos dias de hoje, a maioria dos professores, eles só indicam autores marxistas. Então, eles são formados numa ideologia marxista, né? As pessoas na faculdade estão sendo formadas assim. Inclusive, as pessoas que estão sendo formadas para serem professores. Então, eles vão ser professores que vão propagar ainda mais essa ideologia. E o seu filho que entra na escola, ele vai compartilhar com essa ideologia, porque ele vai estar sendo educado, vai estar sendo ensinado mediante essas coisas, né? É por isso que hoje em dia o sistema de educação, o MEC, tem uma proposta de educação que já foi minado por dentro por essa ideologia. Não é? É por isso que o seu filho ele vai para a escola no dia de hoje e pouco tempo depois ele já começa a ficar rebelde em casa. Ele já começa a discutir, começa a xingar o pai, começa a xingar a mãe, começa a não concordar com muitas coisas. Ele começa a ter essa mentalidade revolucionária da criança rebelde, da criança que não concorda com muitas coisas e ficam questionando os pais e desobedecem os pais. Porque uma criança questionar o pai é uma coisa muito natural e tranquila, porque isso é característico da criança. Mas ele começa, além de questionar, a ficar rebelde, a não obedecer mais os pais. Ele começa a usar drogas muito cedo, né? Os jovens estão começando a usar droga muito cedo, os adolescentes estão começando a usar droga muito cedo. Isso é quando já não começam a usar droga quando é criança. Eles começam a ter uma vida sexual ativa já muito cedo também, antes do matrimônio. Começam a ser ensinados que não convém esperar até o matrimônio para ter uma relação sexual. Que todas as pessoas hoje em dia elas fazem sexo, todas as pessoas elas se masturbam, né? Todas as pessoas nos nossos dias elas beijam na boca, então não compensa você ficar esperando. É isso que está sendo ensinado, está sendo empregado em nossas escolas nos dias de hoje, e as crianças estão sendo corrompidas, estão sendo formadas por essa ideologia marxista e sem perceberem isso. Porque muitos estão sendo formados por essa ideologia e nem conhecem essa ideologia. Se você liga a televisão da sua casa, você vê que as mídias estão passando um montão de porcaria, um monte de coisas para imoralizar a sociedade. Por quê? As pessoas que escrevem as novelas, as pessoas que são os diretores dos programas, as pessoas que têm influência nessas mídias, elas são marxistas. Elas já estão modeladas por esse marxismo cultural de Antônio Gramsci. É por isso que você vê uma novela no dia de hoje, ensina, tá mostrando lá a esposa traindo o seu esposo, o esposo traindo a sua esposa, a esposa que trai o seu esposo mais velho para ficar com o mocinho mais jovem, incentiva o relacionamento homossexual, incentiva a prática do sexo antes do casamento, as roupas escandalosas que são usadas nas novelas nos dias de hoje, e tudo isso é para ir moldando a sociedade. As pessoas que assistem a novela inconscientemente, ela vai aceitando aquilo que está sendo passado. As crianças que estão sendo educadas na escola, ela vai aceitando aquilo que está sendo passado para elas. Inconscientemente as pessoas elas vão incorporando em si essa ideologia e vão renunciando aos ensinamentos tradicionais, vão renunciando os ensinamentos da igreja. As pessoas não vão concordando mais, as pessoas acham que viver o ensinamento da igreja é muita radicalidade, que não precisa de tudo isso, que isso daí é muito exagero, porque elas foram sendo modeladas pela mentalidade marxista. É como um peixe que está dentro da água. O peixe ele não percebe que tem água à sua volta.
Não é? A mesma coisa essas pessoas, elas estão vivendo a sua vida, mas elas não conseguem perceber a perversão que está à sua volta. Se tornou uma coisa natural, se tornou uma coisa normal. Né? Então, foi essa a estratégia que Antônio Gramsci usou e está utilizando para corromper a sociedade. Também o divórcio, que antes não era aceito no Brasil, a partir da década de 60, com as novelas que foi sendo passadas em rede nacional, as pessoas começam a aceitar o divórcio. Agora o divórcio se tornou uma coisa super natural e tranquila. As pessoas já estão hoje aceitando o divórcio. Elas se casam, dá um ano depois, elas já estão largando. Dá 2 anos depois, elas já estão largando, porque elas já estão modeladas para isso. Elas já aceitaram isso que a grande mídia trouxe para elas. É essa a estratégia de Antônio Gramsci. É isso que ele quis fazer. É este processo gradual que ele falou que era para ser feito. E se pararmos para pensar, a gente vai ver que isso começa na década de 20. Nós estamos no ano de 2015. Já essa estratégia já está sendo feita há mais de 90 anos. Imagine o grau que isso já não se encontra no meio da sociedade. Imagine o grau de corrupção que já não está no meio da sociedade através dessa estratégia satânica. Antônio Gramsci, ele tem um livro de mais de 2.000 páginas que ele está explicando e ensinando como fazer para destruir a civilização ocidental, para destruir a cultura ocidental. É mais de 2.000 páginas explicando. E as pessoas têm se utilizado dessa estratégia para entrar realmente e destruir com tudo. Para você ter uma noção, vou citar uma frase de Antônio Gramsci em que ele diz assim: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a música, a arte, a literatura contra eles próprios. Então eles vão entrar, vão se utilizar desses meios para destruir essas coisas, para implantar a ideologia deles, a mentalidade deles e destruir a nossa mentalidade, destruir a nossa cultura, destruir os ensinamentos, destruir aquilo que dá base para a sociedade, que é a Igreja Católica. E hoje é por isso que você vê que tantas pessoas estão vivendo uma vida de insegurança, pessoas que têm medo, pessoas que estão confusas, uma bagunça que se encontra a nossa sociedade, porque retiraram as suas bases, retiraram aquilo que dá o sustento, que são os ensinamentos da igreja, que são a moral da igreja. E hoje eles não sabem nem no que acreditar mais. E tanto que essa corrupção já está infundida na nossa mentalidade. O nosso comportamento, que nós fomos sendo educados desde criança, foi muito influenciado por esse tipo de mentalidade. Os nossos pais foram muito influenciados por esse tipo de mentalidade. Em todos os lugares praticamente que nós frequentamos está lá essa mentalidade, porque eles quiseram invadir, tomar conta, preencher os lugares para que essa ideologia prevalecesse. Certo? A mesma coisa, se nós formos ver bem, aconteceu também com a maçonaria. Eles diziam assim que não iam destruir a igreja pelo raciocínio, pela filosofia, porque é impossível você destruir a filosofia da Igreja Católica, porque é uma filosofia muito bem estruturada. Então a intenção da maçonaria era corromper a Igreja Católica, destruir a Igreja Católica através dos costumes, ir transformando os costumes. Através dos costumes, as coisas, os ensinamentos seriam destruídos. Tá certo? É um pouco isso que seria o marxismo cultural, e eu quero falar agora como que esse marxismo cultural ele entra dentro da igreja. Como que isso está presente dentro da igreja. Porque tantas vezes que nós estamos pregando a palavra, nós estamos educando a pessoa na catequese da igreja, né? Nós citamos o catecismo, nós citamos os documentos dos papas, nós citamos a vida dos santos, e hoje as pessoas têm uma certa resistência e recusam a aceitar aquilo que você está falando. As pessoas ficam até bravas com aquilo que você está falando. Porque é difícil demais, irmãos, as pessoas compreenderem essas verdades que sempre fundamentaram a civilização ocidental, que fundamentaram a nossa cultura, que dão as bases para a nossa cultura. É difícil elas aceitarem, porque a estratégia é verdadeiramente isso, fazer com que elas não aceitem mais isso, para que elas vivam uma nova coisa. Elas foram educadas para não aceitar mais isso.
É por isso que você fala das verdades da igreja, você fala as verdades que precisam ser faladas, as pessoas resistem a essa verdade e não querem aceitar. Ah, não, irmão, as coisas não são mais assim da forma que você está falando. Antigamente as coisas eram assim. Hoje em dia as coisas já não são mais dessa forma. São essas respostas que as pessoas nos dão, porque elas foram modeladas. A forma que isso acontece dentro da igreja, por isso que você vê que tantas pessoas não aceitam o ensinamento dentro da própria igreja, pessoas que preferem ainda viver como pagãos dentro da igreja, viver de qualquer forma, pessoa que caminha há 20 anos, há 30 anos, mas ainda continua com as suas mesmas atitudes. Porque não é mais falado para a pessoa que é preciso uma vida de santidade, é preciso a pessoa se converter. É preciso a pessoa buscar uma intimidade cada vez maior com o Senhor. E por que as pessoas não vivem mais isso dentro da igreja? Porque o marxismo entrou dentro da igreja através da teologia da libertação. Através da teologia da libertação entrou todo o paganismo dentro da igreja. Como dizia o Papa Paulo VI, que a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. E entrou mesmo. O que seria essa teologia da libertação? A teologia da libertação é você pegar as Sagradas Escrituras, pegar o ensinamento da igreja e ler as Sagradas Escrituras como uma leitura social, como uma leitura marxista. Então, você pega os milagres do Senhor e traduz aqueles milagres de forma social. Por exemplo, eles falam assim: que na verdade Jesus, ele não fez a multiplicação dos peixes, ele não fez a multiplicação dos pães. O que ele fez ali foi uma partilha. Ele dividiu certinho entre as pessoas, deu certinho ali para cada um que estava presente. Não é? Então eles retiram a realidade miraculosa, o milagre que existe ali, e focam na parte social. Então eles ensinam através do milagre da multiplicação dos pães que é preciso que a gente partilhe com os nossos irmãos. É preciso que a gente reparta com os nossos irmãos. Então ensinam apenas uma dimensão social das coisas. Na verdade, Jesus, ele não curou aquele cego de uma cegueira física, mas ele curou aquele cego de uma cegueira da hipocrisia social. Ele retirou as escamas da hipocrisia social que existia nos olhos daquele cego para que ele pudesse enxergar da forma certa. As curas que o Senhor praticou, na verdade, eles têm um simbolismo para cada cura que o Senhor praticou, para falar que não foram milagres de fato, mas foram coisas que o Senhor nos falou para que a gente entendesse que é preciso nós ajudarmos os pobres, que é preciso nós ajudarmos os mais necessitados. Essas, é lógico, são realidades que nós sabemos que temos que praticar realmente, mas eles tiram aquilo que é transcendente, aquilo que é milagroso, aquilo que excede o nosso ensinamento e fica apenas naquilo que é imanente, ou seja, apenas naquilo que é terreno. Assim como os marxistas que buscam o paraíso nesta terra, agora os teólogos da libertação que estão dentro da igreja, eles buscam o paraíso terreno, eles buscam uma religião terrena. Muitos sacerdotes que você vê em nossos dias, eles não falam mais de uma vida santa. Filho, é preciso que você seja uma pessoa santa. É preciso que você tenha um zelo pela Santa Eucaristia. Eles não falam mais isso porque eles não acreditam realmente que Jesus está presente na Santa Eucaristia. É apenas um simbolismo que está lá. E é por isso também que eles ficam bravos, porque nós tomamos a Eucaristia de joelhos e na boca. Porque eles não acreditam que nós fazemos essa reverência porque é um Deus grandioso e altíssimo que está lá. E a igreja, ela permite, no documento que se chama Redemption de Sacramento, que é um documento da congregação para o culto divino, que diz que o fiel ele pode escolher de tomar a Eucaristia de pé ou de joelhos, na boca ou na mão. A igreja permite isso, mas eles ficam bravos, eles ficam irritados quando nós fazemos isso, porque eles encaram ali quando está a Eucaristia como se fosse um banquete apenas, como se fosse uma partilha do pão que nós estamos fazendo naquele momento. Então retirou aquilo que é o milagroso. É por isso também que eles ficam bravos, porque as meninas vivem a modéstia.
Por isso que tantas pessoas ficam bravas quando vê a menina vivendo a modéstia, a menina vestindo a saia, a menina vestindo um véu para assistir à Santa Missa. A menina que reconhece que ali está o sagrado, que está o Cristo, que está o Deus Altíssimo, ela se esconde com um véu para que Cristo apareça, a toda a reverência que ela mostra naquele gesto. E os teólogos da libertação e os adeptos dessa teologia ficam bravos. Tem pessoas que são adeptas da teologia da libertação sem conhecer que existe essa teologia, né? Tem muitos padres até mesmo que são adeptos dessa teologia sem conhecer que existe. E por que isso? Porque, igual eu falei, eles se infiltraram nos seminários e foram ensinando os futuros sacerdotes com uma mentalidade marxista. Não é? Então, tem pessoas que servem em pastorais de igreja, agentes de pastorais, pessoas que estão em coordenação que estão muito fortemente influenciados, sem saberem disso. É por isso que é necessário que nós estudemos essas coisas, aprendamos essas coisas e passemos para outras pessoas para saber o que a Igreja Católica vive no dia de hoje. A influência que está na Igreja Católica no dia de hoje. A influência que a teologia da libertação trouxe para a Igreja Católica no dia de hoje. E assim, para não ficarmos só falando da teologia da libertação de forma superficial, eu quero dar os fundamentos para que você entenda de onde vem essa teologia. Então, existem alguns estudos, né, algumas entrevistas que existem, alguns documentários que comprovam que a teologia da libertação ela vem da KGB. A KGB é a polícia secreta russa, né? E nós sabemos muito bem que a Rússia ainda está fundamentada no comunismo, na ideologia comunista, na ideologia marxista. E a Rússia é a grande responsável por expandir e espalhar o comunismo no mundo todo. É aquilo que Nossa Senhora disse, que a Rússia precisaria ser consagrada ao Imaculado Coração dela, senão ela iria trazer muito problema ao mundo. E a Rússia ainda não foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria de acordo com aquilo que ela pediu, né? São João Paulo II ele consagrou, se eu não me engano, foi no ano de 84. A Rússia ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, mas ainda não foi da forma que Nossa Senhora queria, né? Não foi da forma solene que Nossa Senhora queria. Então a Rússia ela precisa ainda ser consagrada ao Imaculado de Nossa Senhora, ao Coração Imaculado de Nossa Senhora, senão ela ainda vai causar muitos problemas ao mundo. Nós sabemos que internamente a Rússia ela tem muitos problemas, acontecem muitas coisas ainda na Rússia, poucas coisas conseguimos saber porque é um país bem fechado, que é típico de um país comunista, não é? Mas eu quis falar isso só para que você compreenda de onde veio a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação veio da polícia secreta russa. E qual o objetivo da polícia secreta russa? Então, entrar dentro da igreja e destruir os ensinamentos da igreja, destruir a igreja católica, para que eles possam implantar o comunismo no mundo todo. Foi a Rússia que treinou tanto os militantes de Cuba, foi a Rússia que treinou os militantes da Venezuela, em todos os países que você possa imaginar que tem tentado implantar o comunismo. Tá certo? Então, existem agentes secretos russos espalhados pelo mundo todo. E eles foram responsáveis, então, por formular a teologia da libertação. Então, eles transmitiram a teologia da libertação ao padre Gustavo Gutierrez, que é um padre peruano. Muitos chegam a falar que foi Gustavo Gutierrez que fundou a teologia da libertação, mas não foi. Mas muitos ainda acreditam que foi Gustavo Gutierrez, um padre peruano, que fundou a teologia da libertação. E Gustavo Gutierrez, ele passou a teologia da libertação, ele ensinou a teologia da libertação a Leonard Boff, que é um dos ícones da teologia da libertação em nosso país. Não é? Os dois foram excomungados, né? E na época que o Papa Bento XVI ainda era o cardeal Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele tinha chamado Leonard Boff para conversar algumas vezes, para conversar sobre os livros que Leonard Boff estava publicando, sobre as palestras que ele estava proferindo, para que ele voltasse atrás de tanta besteira que ele estava falando, da heresia que ele estava propagando dentro da igreja. Então, a Congregação para a Doutrina da Fé deu chance de Leonard Boff voltar atrás dessas besteiras que ele estava falando. Mas Leonard Boff ele bateu o pé e permaneceu firme em sua doutrina herética, em sua fé herética.
não é? Então isso foi se propagando cada vez mais. Então existe um vídeo na internet que está mostrando uma vez que São João Paulo II ele foi visitar a Nicarágua e ele encontrou o padre Ernesto Cardenal, não é que era um padre também que foi influenciado por essa teologia da libertação, e nós bem sabemos que João Paulo II foi um dos papas que combateram firmemente o comunismo, não é? E ele sabia que esse padre, Ernesto Cardenal, ele estava envolvido com o governo comunista daquele país, ele estava exercendo funções naquele país. E tem um vídeo muito famoso pela internet, no YouTube, se você jogar lá você vai achar esse vídeo, que São João Paulo II ele desce do avião e muitos sacerdotes estão esperando São João Paulo II lá, né, o Papa João Paulo II, e eles se ajoelham para beijar a mão do sumo pontífice, não é? E quando chega a vez de Ernesto Cardenal, que ele está ajoelhado, beijar a mão de João Paulo II, João Paulo II ele puxa a sua mão e começa a dar uma reprimenda em Ernesto Cardenal começa a pôr o dedo na cara de Ernesto Cardenal para que todas as câmeras vissem e vissem realmente que ele não estava concordando com a postura daquele sacerdote, que estava contribuindo para o sistema comunista, que estava também ajudando a propagar a teologia da libertação. Então, irmãos, eu quis falar, eu dei o fundamento daquilo que é a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? Ela retira o sagrado de dentro da igreja, ela retira aquilo que é mais precioso de dentro da igreja, e é por isso que as pessoas estão resistindo ao verdadeiro ensinamento nos dias de hoje, porque foi um plano que os comunistas fizeram, os marxistas fizeram, para entrar dentro da igreja e destruí-la por dentro. Por dentro, é certo? E é por isso que também, que quando você vai falar para uma menina que é importante que ela viva a modéstia, ela encontra uma aversão para viver isso. Ela não quer viver, ela se debate, porque é difícil realmente as pessoas compreenderem essas verdades nos dias de hoje. É por isso que os pregadores tantas às vezes falam e pregam, mas poucas meninas decidem-se a viver a modéstia, porque elas não sabem da importância disso, elas não sabem daquilo que tem destruído a identidade delas, elas não sabem da investida que o marxismo tem feito para destruir a identidade delas, porque se elas soubessem, se elas escutassem algumas explicações e soubessem os inimigos dela, talvez elas pudessem aderir à modéstia com mais facilidade. Não é? Mas é por isso que hoje você prega, você fala e às vezes ela não consegue aceitar isso, porque ela já está modelada desde criança, desde pequena, ela já foi modelada por essa ideologia. Tá certo, irmãos? Eu acho que é isso da parte do marxismo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa ou não. Eu acho que é isso mesmo, que espero que você tenha compreendido aquilo que o marxismo cultural está fazendo na desconstrução da identidade da mulher. E por que eu falei que o marxismo cultural ele tem destruído a identidade da mulher? Só resgatando aquilo que Karl Marx disse em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que a primeira opressão acontece dentro de casa, onde o esposo oprime a esposa e seus filhos. Por isso a mulher ela deve se emancipar, deve se libertar da sua família para ter as suas próprias coisas, para ser independente. E hoje a mulher ela vive essa libertação, né? Até mesmo a libertação sexual, para viver essa independência que foi incutida pela mentalidade revolucionária marxista comunista. Tá certo, irmão? Voltamos com a segunda parte para falar então das grandes fundações. Então voltamos com a nossa segunda parte, onde eu vou falar um pouco sobre as grandes fundações, na influência que as grandes fundações têm na desconstrução da identidade das mulheres. Mas antes de falar das grandes fundações, gostaria de puxar um gancho daquilo que eu vim falando na primeira parte, para cair no movimento feminista e vocês entenderem de onde vem o movimento feminista. Então nós sabemos que do marxismo cultural surgem vários braços que contribuem para o marxismo cultural, que fazem parte do marxismo cultural. Inclusive o movimento gaysista, o movimento abortista e o movimento feminista. Tá? Neste estudo eu vou abordar sobre o movimento feminista na aula que vem, mas é bom vocês terem isso em mente, que o movimento feminista então ele vem do movimento marxista. Quando eu falei para vocês que naquele livro de Marx, em que ele escreve com Engels, que ele diz, no livro que
que tem o título A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que Marx diz que a primeira opressão acontece dentro de casa, onde o esposo oprime a esposa e os seus filhos. Então, as feministas pegam isso e dizem realmente que a esposa, elas precisam se libertar da família, precisam se libertar dos seus esposos e precisam ser independentes. Então, elas têm um profundo ódio contra aquilo que é feminino, elas querem se emancipar, elas querem se igualar ao homem no sentido mais estrito, né? Como vamos ver na aula seguinte, que homem e mulher são iguais em dignidade, mas eles são diferentes em características, onde uma característica complementa a outra. Mas as feministas da década de 60, elas têm um profundo ódio, elas são revoltadas contra a natureza das coisas, elas são revoltadas contra a própria realidade, como os marxistas são, não concordam com a realidade da forma que ela é, então eles querem transformar a realidade. Assim acontece com as feministas. Uma das principais feministas que existiram na década de 60, foi Margaret Sanger, que ela era uma feminista que defendia muito arduamente a causa feminista, né? Defendia o aborto. Então, ela é um dos ícones aí do feminismo da década de 60. Então, só queria puxar esse gancho bem rápido para que vocês compreendessem de onde vem o movimento feminista, tá certo? E agora então nós vamos falar sobre as grandes fundações. O que são as grandes fundações, como que elas surgem, né? Nós sabemos que, como eu falei também, que as grandes fundações estão envolvidas com os Illuminati e com a maçonaria. Então, os membros da maçonaria, a elite maçônica são os Illuminati, eles participam dos Illuminati, e os Illuminati são os membros das grandes famílias, as famílias mais ricas do mundo são membros dos Illuminati, tá certo? Então, as famílias mais ricas do mundo, muitas delas, eles fundam fundações, como a Fundação Rockefeller, a Fundação MacArthur, a Fundação Ford, tá bom? Então, os Illuminati, eles se reúnem uma vez por ano em um clube chamado Bilderberg, tá? E nesse clube eles conversam entre si e decidem algumas coisas que eles vão fazer para implantar o domínio global no mundo. Então eles se conversam entre eles, como eles são pessoas que têm muito dinheiro, saindo daquela reunião, eles vão e começam a pôr em prática aquilo que foi decidido. Começam a financiar governos, começam a financiar países, começam a financiar movimentos, começam a financiar a ONU, que é um instrumento da nova ordem mundial, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, a partir desse clube Bilderberg que eles se reúnem, eles decidem qual será a próxima estratégia para o domínio global, certo? Então, as fundações elas surgem assim. Tem pessoas, tem famílias que têm muito dinheiro, famílias que estão explodindo de dinheiro, já não tem com que gastar o seu dinheiro, eles podem comprar qualquer coisa, tudo cabe dentro do orçamento dessas famílias. Então, eles já não desejam mais ganhar dinheiro, porque dinheiro já tem de sobra, dinheiro já tem muito. Então, o que eles desejam agora é o poder. Então, eles usam esse dinheiro para exercer e para tomar o poder em todo o mundo, certo? E essas grandes fundações, elas são fundadas porque essas pessoas, como têm muito dinheiro, elas teriam que pagar uma certa quantidade de impostos ao governo. Teria que pagar uma grande quantidade de impostos ao governo. Então, ao invés delas pagarem essa quantidade de impostos ao governo, elas vão e fundam uma fundação filantrópica, né, para investir o seu dinheiro. Em vez de dar para o governo, eles aplicam o seu dinheiro nessa fundação filantrópica. Filantropia é em prol da humanidade, é você fazer uma fundação, é você ter uma organização que trabalha em prol da humanidade, são serviços humanitários. Mas o que nós temos visto é muito pelo contrário. As grandes fundações têm trabalhado contra a humanidade, na destruição da humanidade, tá? Então, eles começam a trabalhar com serviços filantrópicos. Assim foi com a Fundação Rockefeller. Ela foi fundada por John Rockefeller II, né? John Rockefeller I, que é o pai. Eles tinham uma empresa de petróleo, eram muito ricos, ganharam muito dinheiro com petróleo, né? Aí chega John Rockefeller II, ele funda a Fundação Rockefeller, né? E chega John Rockefeller III, depois ele funda o controle populacional em Nova York,
no ano de 1952, para começar a pôr em prática essa estratégia de controle global, né? E a forma que eles iam se utilizar para ter o controle global é o controle populacional. E por que eles queriam o controle populacional? De certa forma, controlando e limitando o número de pessoas, eles poderiam ter mais poder, não é? E em que parte que entra a mulher neste controle populacional? Que destruindo a identidade da mulher, destruindo a natureza da mulher, a essência da mulher, então essa mulher, ela não vai querer mais se casar, ela não vai querer mais ter uma família e consequentemente ela não vai querer mais ter filho. Ela vai limitar a quantidade de filhos que ela tem, tá certo? Então, a Fundação Rockefeller, eles estipulam 3 estratégias para implantar o controle populacional para ter o domínio global. Tá? As principais fundações que trabalham no mundo para o controle global é a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford e a Fundação MacArthur. Nesta aula eu vou falar especialmente sobre a Fundação Rockefeller, que é a que mais nos importa nesse momento. Então eles estabelecem 3 estratégias, né? Como disse, no ano de 1952, John Rockefeller III, ele funda o controle populacional e trabalha em cima de 3 estratégias. A primeira estratégia era o seguinte: eles iam investir o dinheiro em institutos demográficos, em construir institutos demográficos ou então financiar os institutos já existentes. O que é um instituto demográfico? Eles estudam a quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que imigram, a quantidade de pessoas que migram, né? Então toda essa realidade da locomoção de pessoas, do nascimento de pessoas, de morte de pessoas está envolvido com o estudo demográfico. Então ele ia investir o seu dinheiro em estudos demográficos, não é? Para que ele pudesse dar prosseguimento e poder trabalhar na segunda etapa, na segunda estratégia. Qual era a segunda estratégia? A segunda estratégia era convencer os líderes que eles precisariam propagar o aborto em seu país. Então, como ele queria o controle populacional, ele convenceria os líderes a propagar o aborto em seu país. E como ele convencia os líderes a propagar o aborto? Aí que entra a importância da primeira estratégia. Ele chegava para os líderes dos países, para os chefes de estados, e ele perguntava qual a dificuldade que o seu país está vivendo. E aquele líder de estado ele começava a falar: olha, aqui no nosso país tem bastante fome, tem bastante roubo, tem bastante assassinato, a miséria é muito grande, o número de mortalidade é muito grande. Então ele começava a enumerar todas as dificuldades que aquele país estava passando. Aí John Rockefeller III falava para ele: olha, a maior dificuldade que o seu país está, todas essas dificuldades que você enumerou para mim aqui, é porque existem pessoas demais dentro do seu país. Nós precisamos controlar o número de pessoas no seu país. E como que ele provava isso diante desses chefes de Estado, diante dos presidentes, diante das pessoas que estavam à frente dos países? Ele mostrava os estudos demográficos que ele tinha feito. Então ele financiava os institutos demográficos para produzir o resultado que ele queria. Aí então ele poderia chegar aos presidentes e mostrar para eles o estudo demográfico e falar: olha, o seu país está indo mal por causa disso, 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 disso e disso. Então nós precisamos controlar, limitar o número de pessoas que nascem. Essa foi a segunda estratégia. Então ele conseguiu convencer os presidentes, não é? A terceira estratégia já é uma estratégia um pouco mais complexa, né? Agora os presidentes já estão convencidos. Agora eles precisam convencer a população. Então a terceira estratégia é convencer a população a aceitar o aborto. Porque não adiantaria nada o presidente ter aceitado, as pessoas que estão à frente, os deputados, os governadores terem aceitado, mas a população ainda continua baseada e sustentada pela doutrina católica, pelo ensinamento moral tradicional. Então a população era sustentada por esse ensinamento tradicional, por uma ética cristã. Então eles precisariam
corromper a mentalidade da população, eles precisariam desmoralizar a sociedade, as famílias, as mulheres, para que elas pudessem aceitar o aborto e poder praticar o aborto. E não só o aborto, mas ele também incentivava também as práticas contraceptivas, todos os métodos contraceptivos que existem para que elas evitassem ficar grávidas, não é? Então os presidentes tinham aceitado, agora precisaria a população aceitar, precisaria as mulheres aceitarem os métodos contraceptivos e aceitar a prática do aborto. E para que elas aceitassem isso, para que as famílias aceitassem isso, eles teriam que corromper os costumes, eles teriam que transformar a moral da população, que era uma moral cristã. Nisso, John Rockefeller ele percebeu que já existia um movimento que estava fazendo isso, que já tinha se encarregado de fazer isso e que estava fazendo isso há tanto tempo, que é o movimento marxista, que é o marxismo cultural, que já estava fazendo desfavor e corromper o costume das famílias, que, como eu explicava na primeira parte, já tinha se infiltrado nas instituições, na sociedade. Eles corrompiam o ensino nas escolas, corrompiam as universidades, corrompiam as igrejas, os seminários, e o povo ia se tornando um povo imoral, né? Eles corrompiam as famílias, as propagandas de TV que passavam nas televisão, as novelas que passavam nas televisões e as famílias acompanhavam. Então aquelas novelas, os noticiários ajudavam todo para destruir a moral familiar e era então ficar vulnerável à nova ordem mundial. Então John Rockefeller ele viu que o marxismo cultural já estava fazendo isso, que o marxismo cultural já estava pervertendo o costume das mulheres. Então ele foi e investiu dinheiro no marxismo cultural para que ele continuasse fazendo isso, porque isso ia beneficiar ele, as grandes fundações, para estabelecer a nova ordem mundial. Então você percebe que neste momento as grandes fundações se unem com o marxismo cultural. Os dois querem o domínio global, tanto o comunismo, o marxismo, quanto as grandes fundações. Os dois querem o domínio global. Nós podemos falar de uma outra linha também que quer o domínio global, que é o islamismo, mas eu não vou entrar na área do islamismo aqui, porque também não tenho tanto estudo sobre o islamismo, mas são os três poderes no mundo que desejam uma ordem global, o domínio global, que são as grandes fundações, o marxismo cultural e o islamismo. Aqui nós vamos falar de dois. Nós já falamos de um, que é o marxismo cultural, e as grandes fundações. Aqui, as grandes fundações e o marxismo cultural unem forças para lutar contra um sistema maior, que é a moral católica, que é a moral judaico-cristã, que é os ensinamentos que sustentam a conduta de toda a humanidade, de todas as pessoas. Então, por isso que eles se unem. É por isso também que os marxistas, as pessoas de esquerda, elas defendem os ataques dos islâmicos, elas defendem tanta barbaridade que os islâmicos estão praticando. Por quê? Os islâmicos, eles estão também tentando destruir a moral católica, eles estão tentando exterminar os cristãos. Então, neste ponto que todos eles concordam, eles se unem para caminhar no mesmo objetivo, que primeiramente é destruir a Igreja Católica, a civilização ocidental, a cultura ocidental. Tá certo? Então, é isso que eles estão tentando fazer. Monsenhor Juan Cláudio Sanarruja, ele escreve um livro fundamental para que a gente compreenda melhor essa realidade da nova ordem mundial, que tem investido muito nesses ensinamentos católicos, na doutrina cristã, nos fundamentos da sociedade, na desconstrução da imagem, na identidade da mulher. Ele vem falado, ele fez um estudo muito, muito precioso daquilo que é a nova ordem mundial. Existe também um relatório que vai estudar as grandes fundações, que se chama Relatório Reece, que é feito pelo Parlamento americano, que eles vão estudar quais são os objetivos das grandes fundações. Então eles começaram a desenvolver essa pesquisa. Em determinado momento, as grandes fundações eles perceberam que o parlamento estava descobrindo muita coisa, então eles proibiram o parlamento de continuar com as suas pesquisas. Mas mesmo assim, o conteúdo que tem no relatório Reece já dá para ter uma boa noção daquilo que é o objetivo das grandes fundações.
Isso tudo eu faço questão de citar para que você entenda que não é uma teoria da conspiração, não é nós que estamos viajando, não é nós que estamos ficando doido de falar essas coisas. Não é opiniões próprias, mas são coisas muito bem documentadas. São coisas que estão postas em documentos, são coisas que são testemunhadas por pessoas que fizeram parte um dia disso. Não é? Tem um documento muito importante também que se chama Maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte, que é um documento da comissão, de alguma comissão da CNBB da região Sul 1, se eu não me engano. Depois eu confirmo para vocês, eu coloco aí embaixo o nome do documento certinho, tá? Mas são documentos importantes para vocês saberem as estratégias das grandes fundações, essas 3 estratégias que eu expliquei, e como essas forças têm trabalhado para abalar a fé da igreja, para abalar os nossos costumes, para corromper os costumes e deixar a sociedade nessa imoralidade que ela está vivendo nos dias de hoje. Eu separei aqui alguns trechos desse livro de Monsenhor Juan Cláudio Sanarruja, Poder Global e Religião Universal. Não sei se dá para vocês verem aí. É este livro aqui, tá? Esse livro que vai estar falando como que a nova ordem trabalha. É um estudioso da nova ordem mundial. E separei aqui uns trechos que falam desta nova ordem mundial. Quais os objetivos dessa nova ordem mundial e o quanto que isso vem afetado a identidade das mulheres. Isso está intimamente ligado com a identidade das mulheres. Porque, como eu falei, a mulher é a bússola moral da sociedade. Destruindo a mulher, você destrói o casamento. Destruindo o casamento, você destrói a família. Destruindo a família, você destrói toda a sociedade. Certo? Vai dizer assim no livro de Monsenhor Juan Cláudio Sanarruja. Nas chamadas grandes conferências internacionais dos anos 90, organizadas pelas Nações Unidas, elaborou-se um projeto de poder global, de poder totalitário. Esse poder visa modelar as pessoas a aceitarem os novos valores e dogmas de uma religião universal. Então, para você ver que as Nações Unidas, a ONU está envolvida nesse projeto de domínio global. É por isso que eles estabelecem leis dentro da ONU, propostas dentro da ONU. Depois que aprovou dentro da ONU, eles querem colocar goela abaixo essas propostas nos países. Eles querem implantar, e as grandes fundações, a nova ordem mundial pressiona os países para implantar determinadas leis em seus países, para aceitarem leis em seus países. Isso está acontecendo, e aconteceu tanto com o aborto, não é? Que nós sabemos muito bem que de certa forma já está liberado em nosso país. Basta a mulher chegar em um ambulatório, basta chegar em um posto, basta chegar em um médico e falar que ela sofreu um abuso sexual, que sem fazer um exame de corpo de delito, essa mulher pode cometer o aborto. Mesmo que ela fale que quem abusou dela foi o próprio esposo dela, ela, sem fazer um exame de delito, só pela força da palavra, o médico tem que realizar para ela o aborto. Então nós vemos que as grandes fundações pressionaram o Brasil, e todos os países a aceitarem o aborto estão pressionando agora nessa questão de ideologia de gênero, né? As pessoas que combatem a ideologia de gênero precisam estudar essas realidades para não saber que não é só essa superfície que se apresenta, mas tem uma organização, algo orquestrado, muito bem montado para colocar goela abaixo a ideologia de gênero, tá bom? E muitas outras propostas que eles estão colocando em leis e nos ensinos de educação para que nós aceitemos estas coisas, para que eles possam implantar a nova ordem mundial. E como vimos aqui que ele falou, esse poder visa modelar as pessoas, a modelação que os marxistas já estavam fazendo para a nova ordem, para governar o mundo, modelar as pessoas a aceitarem os novos valores e dogmas de uma religião universal. É por isso que eles atacam a Igreja Católica, para retirar os dogmas da Igreja Católica, para romper com esses ensinamentos tradicionais, a fim de que fique uma religião mais maleável, a fim de que seja uma religião mais fácil para todas as pessoas seguirem. Então é por isso que eles querem fazer isso, estão atacando a Igreja Católica. Veja, tem uma citação de Bento XVI, nesse livro de Monsenhor Cláudio Sanarruja, que ele diz assim: torna-se uma necessidade para a nova ordem mundial destruir o cristianismo, esvaziando
esvaziando de sua fé em Cristo e na Igreja, a fim de transformá-lo em mera doutrina de ajuda, solidariedade social ou filantropia. Não é? Então eles retiram o sagrado, retiram aquilo que é o sagrado de dentro da Igreja, aquilo que é o transcendente, e resumem a doutrina cristã a mera coisa social, a um trabalho social, a um mero trabalho de filantropia, a uma coisa mais centrada nesta terra. Nós queremos melhorar a vida das pessoas para que elas vivam bem apenas para esta terra. Não pregam mais que as pessoas elas precisam de uma conversão, que elas precisam ser mais santas, que elas precisam buscar o paraíso, mas não um paraíso terreno, aonde elas buscam os prazeres terrenos, onde elas pensam que podem gastar a sua vida neste mundo, mas não, elas se mortificam nesta terra para buscar o paraíso transcendente. Essa é a mentalidade cristã que eles estão reduzindo a uma doutrina social e a uma doutrina filantrópica para esta terra, tá? E continua, nesta tentativa se enquadram projetos como o da Carta da Terra, o novo paradigma ético da nova era e o da ética planetária de Hans King, que é um herege também, que visa dar sustentação ética à nova ordem mundial. E para finalizar, Monsenhor Juan Cláudio Sanarruja diz: o difícil não é os apóstatas da fé como Leonard Boff, que é um propagador da teologia da libertação, e outros grupos como as católicas pelo direito de decidir, que são outras heréticas que pregam muitas das vezes pregam dentro da igreja esse feminismo dentro da igreja, as católicas pelo direito de decidir. São mulheres revolucionárias que se dizem católicas, mas que não tem nada a ver com os ensinamentos cristãos. E outros grupos como as católicas pelo direito de decidir, mas sim aqueles que permanecem dentro da igreja com atitudes ambíguas, reduzindo a doutrina cristã a uma mensagem de solidariedade ou de crítica social. Então, o difícil não são esses apóstatas da fé que já saíram da igreja, que já são excomungados da igreja. Não é esses que são os difíceis, mas são pessoas de dentro da igreja que vivem com atitudes ambíguas, que não sabem o que querem, que quando nós pregamos a verdade, nós ensinamos o povo, o ensinamento correto da igreja, esse povo fica bravo, esse povo nos combatem. Não é? Então, o difícil são essas pessoas que atrapalham a evangelização dentro da igreja. Pessoas que ficam com atitudes ambíguas. Pessoas que não querem viver o cristianismo profundamente, não querem viver os seus ensinamentos e ficam causando a bagunça dentro da igreja. E depois as pessoas elas falam que nós estamos causando a bagunça, estamos causando a divisão dentro da igreja porque nós queremos viver a doutrina certa. Porque nós estamos pregando a doutrina correta dentro da igreja. Então, irmãos, isso tudo foi para que vocês percebessem que a modéstia, que a dignidade da mulher não está focada em uma coisa em particular lá, não, isso daí é uma coisa que não tem tanta importância assim. Isso daí é muito importante, filho, filha. Isso daí é muito importante, que através desse meio, através da mulher, que a nova ordem mundial está tentando destruir os valores cristãos para dominar o mundo. Então tem pessoas que falam assim, que a mulher se vestir de forma modesta é apenas um detalhe, mas elas não compreendem que é algo fundamental. Eles estão atacando naquilo que é a raiz do problema, que são as mulheres. Não é? Então eles estão atacando os valores da Igreja Católica, os ensinamentos, para implantar essa nova ordem. Não é? Então eu quis dar uma visão mais geral, mais ampla daquilo que está acontecendo, desses dois agentes que têm trabalhado profundamente na desconstrução da natureza das mulheres e do homem também, mas do homem eu não vou falar nesta aula. E também eles estão atacando do homem, mas principalmente as mulheres, porque eles entendem assim também que as mulheres são a bússola moral da sociedade. Então eles estão atacando as mulheres. Tá certo, irmãos? Espero que vocês tenham compreendido isso, que eu puxei do marxismo cultural que tem pervertido toda o ensinamento cristão, tem pervertido a identidade da mulher. O feminismo vem do marxismo cultural. Depois as grandes fundações, como eles fizeram as duas estratégias, eles precisariam da terceira estratégia, que era convencer a população. Viu que o marxismo já estava fazendo isso, financiou o marxismo, financiou os movimentos marxistas, abortismo, gaysismo, feminismo. Eles tomaram ainda mais força e agora a sociedade vive esse caos que está hoje. É por isso que é tão difícil
de aceitarem os ensinamentos de nosso Senhor. E o Senhor, ele disse realmente que se ele foi perseguido, os seus apóstolos, os seus discípulos, os cristãos também seriam perseguidos. Então nós temos que suportar essa perseguição. E você que já vive a radicalidade do Santo Evangelho, que você permaneça firme, irmão, aguenta firme, porque esse sofrimento é por um tempo, né? Daqui a pouco nós já estaremos juntamente com o Senhor face a face, se pela graça nós um dia chegarmos ao céu. Então que você aguente firme, sofra aquilo que você precisa sofrer para um dia alcançar o céu. Amém, irmão? Então isso foi um pouco daquilo que é a influência do marxismo cultural e das grandes fundações na desconstrução da identidade da mulher. Fiquem com Deus e salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.